O mercenário senta-se em frente a uma mulher em uma mesa pequena e olha pra ela com curiosidade. Ele pergunta se ela é a alquimista e também pergunta seu nome. A garota responde calmamente, seu nome é Alice. Jack sorri e estende a mão, tentando ser educado. Ele diz que é um nome bonito e que é um prazer conhecê-la. Mas Alice apenas olha para a mão dele como se fosse um inseto morto na mesa. Sentindo-se desconfortável, ele a retira lentamente e coça a cabeça. Ela inclina a cabeça e diz que é estranho. A princípio, ela pensou que seu sensor de golem estava quebrado, mas descobriu que ele simplesmente não tem mana nenhuma. Ela diz que ele é a primeira pessoa que ela já conheceu assim. O cara realmente apareceu no mundo mágico com 0 barras de magia. Ele coloca a mão no rosto e murmura que na verdade ia perguntar a ela sobre isso. Sabe, toda essa coisa de magia e mana, ele se pergunta se ela é alguma especialista que sabe de tudo. Alice dá de ombros e simplesmente responde que supõe que sabe uma coisa ou outra. Então ela pergunta o que exatamente ele quer saber. Ele sorri, dizendo que é meio que uma longa história. Sim, ele estragou tudo e agora precisa de tutoria. Algumas horas antes, Jack, nosso adorável mercenário, agacha-se dentro de um prédio meio destruído com binóculos na mão. Ele fala em um walkie-talkie dizendo que é o bombardeiro e pede para a base responder. Um segundo depois, um bip soa e alguém da base finalmente responde perguntando o que está acontecendo. O bombardeiro diz que tem o chip, mas parece que o inimigo veio preparado para a festa. Há carros chegando rapidamente. Ele diz que precisa de reforços imediatamente. A central fica em silêncio por um segundo e então friamente diz a ele que nenhuma ajuda virá. Ele está por conta própria. Nada como ser ignorado pela sua própria equipe no meio da missão. O rosto do mercenário cai. Ele vê mais carros correndo em direção ao prédio. Ele solta uma risada amarga no rádio, dizendo sarcasticamente que é assim que a central o recompensa. Então ele avisa que quando voltar, alguém definitivamente vai levar um soco. Ele encerra a chamada e range os dentes. Na sua cabeça, ele jura que eles não vão sair impunes. Ele não é um peão qualquer que podem descartar. Ele está basicamente a um colapso de se tornar vilão. Olhando pela janela, ele vê o inimigo ainda vindo. Ele ri, dizendo que é o único que restou no prédio, mas admite que o outro lado deu um show e tanto. A bomba que ele colocou antes começa a apitar e bum, uma explosão massiva sacode a rua, virando carros como brinquedos. Nosso cara ri como um maníaco, gritando pra ninguém que eles deveriam ter visto como explodiram no ar. Ele está se divertindo até que os soldados inimigos invadem o prédio, totalmente armados e sem disposição para rir. Ele sorri e murmura para si mesmo que é hora de dar a eles seu presente de boas-vindas. Vamos ver se eles gostam. Ele se move silenciosamente para o interior do prédio. O inimigo examina na área. Um deles grita que o bombardeiro está lá em cima. Mas, ao avançarem, uma das armadilhas de Jack é acionada. Ele tropeça em uma corda e, ao mesmo tempo, outra explosão os lança pelos ares. Este homem construiu uma casa de Esqueceram de Mim, mas para maiores de 18 anos. O pânico se instala enquanto todos olham ao redor, tentando entender o que está acontecendo. O líder rapidamente avisa a equipe que Jack é um bombardeiro, então eles precisam tomar cuidado com suas armadilhas. Nosso protagonista coloca sua máscara de gás e casualmente joga um pequeno tubo de gás em direção ao grupo inimigo. Ele diz a eles que é hora de dormir porque a festa está começando, e é assim que o chamam, mercenário bombardeiro. Ele não é o convidado, ele é o show de fogos de artifício. O gás se espalha rapidamente. Os soldados inimigos começam a tossir, seus olhos ardendo enquanto gritam confusos. O corredor se transforma em uma bagunça nevoada e ninguém consegue ver nada. Um cara avista o bombardeiro correndo pela névoa e começa a lhe atirar, mas seus tiros erram completamente. Ele xinga, tentando descobrir para onde Jack foi. Mas antes que ele possa piscar, o mercenário se aproxima sorrateiramente ao lado dele e dispara uma bala limpa direto em seu crânio. Em seguida, ele corre pelo corredor enquanto o resto deles grita atrás dele. O líder da equipe grita para seu time não deixar o mercenário escapar. Aquele chip que ele está segurando deve ser recuperado a todo custo, mas quando eles o perseguem de escada abaixo, outro pisa em algo e bum, outra explosão os lança pelos ares. Jack realmente transformou o prédio em uma festa surpresa organizada por TNT. Um soldado grita em pânico, perguntando se há minas terrestres. Outro rosna, dizendo quanta porcaria o bombardeiro espalhou por aí. Enquanto isso, o mercenário pula em uma van próxima e a liga com um enorme sorriso no rosto. Enquanto a van acelera, Jack grita pela janela que, se quiserem ele morto, vão precisar de mais umas centenas de caras. Ele ri maniacamente enquanto os outros gritam pra ele atrás, frustrados. Eles estão desistindo da missão com raiva, e ele está apenas curtindo. Mais tarde, ele para em um posto de gasolina e pega um refrigerante gelado de uma máquina de venda automática. Ele bebe como um homem que acabou de sobreviver a 5 explosões e a traição de seu próprio quartel-general. Ele se encosta na van e olha para o espelho rachado. Esta viagem está começando a atrair muita atenção. Sim, é difícil ser discreto quando sua van cheira a fogos de artifício. Ele se pergunta em voz alta se é hora de abandonar isso e talvez pegar carona pela primeira vez. Não é ideal, mas pelo menos ninguém está rastreando um carro que não existe. Mas antes que ele possa se mover, ele sente uma vibração estranha sob seus pés. Ele olha para baixo e há um anel brilhante desenhado no chão. Ele tenta se afastar, mas suas pernas não se movem. Num piscar de olhos, o anel se ilumina e ele cai direto nele. Ele realmente acabou de ser Ezekiel no meio de um posto de gasolina. O mercenário aterrissa em um palácio enorme com paredes douradas e estátuas imponentes. Ele olha ao redor, piscando em confusão enquanto soldados começam a aparecer. Um por um, mais pessoas se teletransportam para a sala, assim como ele. Os outros recém-chegados estão igualmente confusos, olhando ao redor como se esta fosse a viagem de grupo mais estranha de todas. A vibração está estranha e o pânico é real. Então, um homem bem vestido avança e silencia o caos com sua voz retumbante. Ele os dá as boas-vindas a este novo mundo. Ele se apresenta como o primeiro-ministro Valash e diz que é uma honra tê-los aqui. Ele explica que este mundo é diferente daquele de onde vieram e o motivo pelo qual foram todos convocados.
Este reino precisa de reforços em uma guerra acirrada com seus vizinhos. Eles são a carta na manga. Então, surpresa, vocês não são turistas, agora são soldados. Um garoto levanta a mão, claramente confuso, e pergunta se o primeiro-ministro realmente quer dizer que eles foram convocados para outro mundo. Valash estala os dedos para o garoto, chamando-o de esperto, e diz que ele acertou. O primeiro-ministro faz uma reverência dramática e diz a eles que, a partir de agora, são seus grandes heróis. Ele espera que eles se tornem a espada que protege o reino. Jack olha para o cara e se pergunta se isso é algum tipo de trote de veterano estranho. Outro mundo? Heróis? Parece falso, mas infelizmente é real. Valash diz que quer confirmar o status deles imediatamente. Uma tela brilhante aparece na frente de Jack mostrando seu status. Ele dá de ombros, dizendo que sim, qualquer coisa é possível neste mundo louco. Ele passa por suas habilidades e para em algo chamado Tradução B. Ele imagina que deve ser por isso que consegue entender o que todos, inclusive aqueles garotos japoneses, estão dizendo. Útil, mas estranho. Então ele vê sua habilidade de fabricação de bombas Extra++ e levanta uma sobrancelha. Parece sofisticada e poderosa, mas ele ainda não tem certeza do que realmente faz. Ainda assim, ele imagina que este mundo deve adorar o fato de que ele é basicamente um bombardeiro assassino em massa. De qualquer forma, ele acha que isso deve ser bom. O primeiro-ministro ofega ao ver o perfil de Jack. Ele diz que nunca viu ninguém com uma habilidade de nível X, muito menos com um duplo mais. Então ele ordena aos guardas que tragam a coisa. Os guardas voltaram com uma caixa pequena. Valash a oferece ao mercenário como se fosse um baú de tesouro e pede que ele seja seu convidado. Jack espreita dentro e se pergunta sobre ingredientes para fazer bombas. Isso é uma armadilha ou a feira de ciências mais suspeita do mundo. O velho ri, claramente impressionado que o bombardeiro descobriu isso imediatamente. Ele diz para ele ir em frente e mostrar o que sua habilidade pode fazer. O mercenário se senta e rapidamente monta uma bomba usando os ingredientes. Após alguns minutos, ele anuncia que está pronta. E a parte interessante é que ele pode realmente ver as características da bomba agora. O primeiro-ministro se inclina, apertando os olhos para a bomba. Para ele, parece apenas um explosivo comum. Ele murmura que a habilidade apenas garante que a bomba sempre funcione. É isso. Cada melhoria é apenas para uma fabricação bem-sucedida. Nosso cara acha que isso soa bem útil, até que o primeiro-ministro de repente surta. Ele grita que isso é lixo. Qualquer um pode fazer bombas com prática. Então a suposta habilidade rara de Jack é um lixo. Aquele velho realmente acordou e escolheu a violência em vez do bom senso. O ministro se vira para a majestade e pergunta o que ele acha. A majestade olha para o status do bombardeiro e diz que ele é o único entre os novos convocados, que é completamente inútil. A multidão ri e zomba de Jack por ser apenas nível 1 e não ter outros poderes úteis. Ele cerra os punhos, furioso com o insulto. Ele não foi parar em outro mundo para essa calúnia. Então, sua majestade ordena que um nível 1 não vale nem para servir como soldado raso. Então devem apenas levá-lo embora. Todos os soldados cercam Jack, espadas apontadas para ele. Ele estala a língua e alcança algo em sua mochila, apenas para se lembrar de que a deixou no posto de gasolina. Ele ri de forma constrangida, levanta a mão e finge se render. Ele pensa que tanto faz, já que eles têm a vantagem numérica de qualquer forma. O primeiro-ministro sorri e zomba dele, dizendo que talvez devessem vender esse bombardeiro inútil no mercado de escravos. Mas então ele diz que Jack provavelmente não vale tanto assim. Até mesmo o capitalismo de fantasia não tem fé neste homem. Nosso protagonista dá uma risada e responde, dizendo que vendê-lo seria um desperdício. Ele exibe suas habilidades, acrescentando que muitas pessoas pagariam bem para contratá-lo. O primeiro-ministro já teve o suficiente e dá um tapa no rosto de Jack, mas o bombardeiro não é do tipo que fica quieto. Ele o encara e diz que é melhor não pensarem que ele é alguém que podem simplesmente pisar. Ele se inclina para igualar a altura de Valash e o avisa que pode parecer fofo, mas se ouvir mais um insulto, vai dobrar o cara ao meio. Valash devolve o olhar e sussurra se o homem sequer entende a situação em que está agora. Então ele grita para os guardas darem uma lição nele. Os guardas entram correndo e começam a espancar o pobre mercenário. Ele não revida e escolhe a Wesley aguentar. Ele sabe que agir agora só pioraria as coisas. Paciência. Essa é a virtude que ele precisa agora. Ele desaba no chão, machucado e sangrando. A vida acabou de lhe dar um golpe. Valash se aproxima, sorrindo e perguntando se o bombardeiro finalmente teve algum juízo batido nele. Ele o avisa que, se continuar com essa atitude, eles começarão a tratá-lo como uma sentença de morte ambulante. Todos na sala riem como se fosse algum tipo de show de comédia. Os guardas agarram o braço de Jack e tentam colocar algemas nele. Enquanto olha ao redor, vê todos zombando dele. O mercenário lança um olhar mortal para todos eles. Ele pensa consigo mesmo que, se essas pessoas realmente querem menosprezá-lo, ele dá uma cotovelada em um dos guardas, se liberta e avança diretamente contra o primeiro-ministro. Ele soca Valash com força no rosto, fazendo o homem voar como um saco de batatas. Sangue escorre de sua boca enquanto ele geme no chão. E isso é o que chamamos de um golpe crítico no ego. O bombardeiro se aproxima calmamente, puxa sua arma e aponta para a cabeça de Valash. Sem piscar, ele puxa o gatilho e a bala atravessa a cabeça do homem. Todos na sala ofegam, o pânico inundando o ar. Ele acabou de transformar todo o gênero de fantasia para thriller de ação com um clique. Agora que o primeiro-ministro está morto no chão, sangue se acumulando ao redor dele, Jack olha para o corpo e murmura que disse para ele calar a boca. Os guardas gritam e avançam contra Jack com seus rifles, mas o bombardeiro rapidamente agarra o soldado mais próximo e o usa como escudo humano. Os guardas abrem fogo e acabam enchendo seu próprio homem de balas. Assim que os guardas param de atirar, o bombardeiro ofega e joga o corpo do pobre homem no chão. Ele brinca que eles devem realmente odiar o amigo, porque não sobrou nenhuma gota de sangue nele. Antes que alguém possa reagir, Jack avança como um raio e corta cabeças para todos os lados. Cada soldado que ele vê cai em segundos. Todos ao redor estão paralisados, olhando, como se tivessem acabado de ver um filme de terror. Não é uma cena de luta, é um show de terror de um homem só.
Nosso cara sorri e diz orgulhosamente que esta é apenas a força de nível 1 dele. A Majestade grita de raiva, exigindo saber quem é esse maníaco. Jack dá de ombros e diz pra ele pensar em tudo isso como um pequeno presente. Ele joga algo nas mãos do velho e o cara rapidamente percebe que é uma bomba. Jack sorri e diz que isso é basicamente seu cartão de visita. Ele é um mercenário bombardeiro para contratar e sua taxa, $1 milhão americanos. A bomba explode com um estrondo enorme, e metade do palácio explode como fogos de artifício em esteroides. Guardas gritam, correndo para proteger o rei, enquanto outros gritam que o bombardeiro está escapando. Jack usa o caos para lançar um gancho em outro prédio. Ele balança como um herói de ação e pousa suavemente em um telhado próximo. Ele ri para si mesmo, murmurando que escapar com um gancho parece coisa de filme de espionagem. Ele ouve passos se aproximando e rapidamente se esconde atrás de uma parede. 2 guardas passam correndo, anunciando que Sua Majestade deu uma ordem para executar o bombardeiro de outro mundo à vista. A missão deles é encontrar o bombardeiro a qualquer custo, e eles não devem deixá-lo escapar desta vez. O mercenário esfrega a testa, irritado que o cara da Majestade ainda está vivo depois de tudo isso. As coisas estão saindo do controle, e, honestamente, provavelmente é culpa dele por perder a calma, literalmente. Ele avista um veículo passando e murmura que este mundo é louco. Eles têm carruagens e carros. Se ele não estivesse ocupado escapando da morte, provavelmente daria uma volta por diversão. Ele decide reclamar depois e se concentrar em roubar um veículo. Escapar desta cidade deve ser mais fácil com rodas. Ele corre pra frente, agradecendo silenciosamente aos céus por ainda ter algum equipamento. Ele imagina que provavelmente terá que enfrentar alguns guardas totalmente armados se quiser pegar uma arma. Ele para no meio do caminho, hesitando por um momento. Ele nem sabe por que precisa de um plano de fuga em primeiro lugar. O cara realmente começou a questionar sua vida no meio da fuga. Foram eles que o invocaram aqui e depois tentaram prejudicá-lo. E agora ele está agindo como um criminoso? Não, isso está ao contrário. Ele se pergunta se aqueles idiotas que zombaram dele ainda estão no palácio destruído. O mercenário estreita os olhos e sorri. Há uma linha que você não cruza, e mexer com Jack Harron é essa linha. Ele decide que é hora de acabar com o que resta do grupo de vingança. Ele chuta pro guarda no portão e dispara uma bala direto no estômago dele. Enquanto passa, pensa em plantar uma bomba em algum lugar, mas para quando algo brilhante chama sua atenção. Ele vê uma mulher por perto e aponta sua arma para ela, perguntando o que é aquela coisa grande e brilhante. A mulher congela de pânico e gagueja que é o núcleo da cidade. A senhora está apenas tentando fazer seu trabalho e agora está em uma batalha de chefe. Ela explica que é uma ferramenta mágica que controla todos os sistemas mágicos na capital imperial. Basicamente, é como o cérebro e o coração da cidade. Nosso cara acena como se entendesse totalmente, e casualmente se pergunta se pode explodir isso. A mulher congela, sussurrando que tecnicamente ele pode, mas definitivamente não é algo que ele deveria fazer. É super delicado e, se quebrar, recriá-lo é quase impossível. Ela acrescenta que, no pior dos casos, o império inteiro poderia ser destruído. O bombardeiro apenas sorri, dizendo que tudo o que ouviu foi tecnicamente você pode. A mulher implora para ele nem sequer pensar nisso. É absolutamente insano. Mas Jack já está pensando. Se explodir isso, significa que seu plano com a bomba funciona melhor, então por que não? Ele cuidadosamente coloca uma das bombas mais poderosas no núcleo da cidade, como se estivesse pendurando uma decoração. Ele bate palmas para si mesmo enquanto a mulher começa a chorar, perguntando-se como esse pesadelo é real. O mercenário aponta a arma para ela e brinca que eles já não são parceiros no crime agora. Ela implora para ele deixá-la ir, dizendo que já ajudou o suficiente. Jack inclina a cabeça e diz que aprecia a ajuda dela, então atira na cabeça dela. Acho que misericórdia não faz parte do pacote. Agora que ele terminou de colocar o caos em movimento, ele procura o lugar perfeito para assistir aos fogos de artifício. Enquanto isso, 2 guardas sentem uma estranha energia mágica e um diz que vai verificar. Eles estão prestes a entrar em um show de fogos de artifício para maiores de 18 anos. Antes que o guarda vá longe, Jack salta e bate seu rosto na parede. Ele se vira para o outro cara no chão, perguntando se ele tem um carro por perto. Ele acrescenta que seria ótimo se pudesse emprestá-lo por apenas 1 minuto. Nosso cara rouba o carro e dirige para longe da cidade. Uma vez a uma distância segura, ele acha que este lugar é bom o suficiente. Ele murmura que todo mundo lá atrás continuava mexendo com ele. Ele diz para eles comerem isso, e então aperta o botão de detonação. A cidade explode em chamas, fumaça subindo para o céu. Mesmo à distância, o calor faz Jack dar um passo para trás. Ele olha para as ruínas e começa a rir como se tivesse acabado de assistir ao melhor filme de ação da sua vida. Ele continua rindo cada vez mais alto. É tão ridículo que ele não consegue mais se controlar. O Império agora é apenas cinzas. De volta ao presente, o mercenário termina sua história e explica que é por isso que ele quer encontrar um caminho de volta para o seu próprio mundo. Ele ouviu rumores sobre um alquimista que pode ajudar e é por isso que ele está aqui. O homem bombardeou uma cidade e depois teve a audácia de pedir ajuda. Ele olha para a mulher à sua frente e se pergunta se ela sabe de algo. Isso seria ótimo. Mas Alice apenas o encara com uma expressão totalmente vazia. Alice o encara sem acreditar em uma palavra. Ela pergunta novamente só pra ter certeza. Ele realmente explodiu a capital imperial? O mercenário dá um grande sorriso e acena com a cabeça como se fosse a melhor coisa que ele fez a semana toda. Ela continua olhando e diz que não está com humor para piadas. Mas Jack apenas faz um sinal de positivo dizendo que também não está brincando. Ele imagina que logo estará em todos os noticiários de qualquer maneira. O alquimista diz que mesmo com magos imperiais ajudando, transformar o núcleo da cidade em uma bomba é simplesmente insano. Ela também não sente nenhuma mana nele, então pergunta se ele é um usuário de magia. Ele confirma que não é, e até admite que não conseguiria criar uma única bola de fogo para salvar sua vida. Mas ele tem outra coisa, e é meio especial. Ele mostra a ela seu quadro de status, e a alquimista se levanta rapidamente, perguntando se pode dar uma olhada. Jack casualmente diz para ela ficar à vontade. Ela examina suas habilidades e vê fabricação de bombas XX++.
Seu queixo basicamente cai no chão e ela percebe que ele não estava mentindo afinal. Isso não é uma habilidade, é um perigo ambulante. Ela explica que nos rankings de habilidades, mesmo o nível A, significa que você é um mestre, e Eshyx é coisa de mitos. Mas no caso dele, ainda há um mais depois disso. Este é um poder além da compreensão humana e uma força que transforma o inimaginável em realidade. O mercenário ri, dizendo que isso soa bem legal e que está se sentindo um pouco orgulhoso agora. Mas ela o encara, dizendo que ele está agindo como se isso fosse problema de outra pessoa quando é o poder dele. Senhor, você é o problema. Por favor, sente-se. Ele apenas dá de ombros novamente, dizendo que meio que é culpa de outra pessoa. Deram-lhe esse poder, sem nem mesmo promovê-lo adequadamente. Ainda assim, ele está começando a gostar do caos. Ela pergunta sobre o número estranho no quadro de status dele e ele admite que também está curioso. Flashback para algumas horas antes, após a explosão. Jack olha para o carro em chamas atrás dele e murmura que talvez devesse ter pedido um jeito de voltar para casa antes de explodir tudo. Mas não, ele realmente não consegue se livrar do hábito de querer cometer assassinato em massa quando fica irritado. E claro, ele esqueceu de pegar cigarros também. Ótimo. Ele grita de pura frustração, dizendo que se puderam convocá-lo aqui, então certamente podem mandá-lo de volta. Este mundo já é estranho o suficiente, especialmente com quadros de status aparecendo por toda parte. Ele verifica o status e quase desmaia. Seu nível é 386, ele não estava no nível 1 quando chegou aqui, e agora sua classe está listada como bombardeiro com uma pontuação de karma de menos 600. Karma negativo? Agora ele é a missão secundária do vilão. Ele acha que deve ser porque ele detonou a cidade inteira e acumulou um monte de pontos de experiência. Honestamente, essa é a única explicação que faz sentido pra ele. De repente, ele avança a toda velocidade e percebe que é rápido demais. Mesmo quando ele colide com uma parede de pedra, nada acontece. Curioso, ele pega uma pedra da parede e a quebra com um punho. Ele recua em choque, depois ri ao perceber que a pedra é tão macia quanto um biscoito. Assim como ele imaginou, subir de nível realmente aumenta suas habilidades físicas. Ele comemora, brincando que o Superman pode dar espaço porque agora há um novo super-herói na cidade. Ele salta alto para ver se consegue voar e aterrissa de pé. Parece que voar ainda não está nas habilidades, mas ele definitivamente quebraria o recorde olímpico de salto em altura masculino. Sentindo-se animado, ele decide correr por aí e procurar uma cidade. Quem sabe, talvez ele consiga um traje super legal até o Natal. O cara está por aí fazendo missões secundárias na esperança de desbloquear seu arco da Marvel. Alice ainda acha que tudo do que ele está dizendo soa ridículo, mas o que a incomoda mais é como não há nenhum sinal de falsificação de status. O mercenário casualmente diz que isso é uma coisa boa. Ele já estava preocupado com o que faria se alguém o questionasse novamente. Ele se lembra de como os guardas da cidade reagiram quando ele cruzou os portões. No momento em que viram sua pontuação de karma no quadro de status, eles surtaram. Isso não é um sinal de alerta, é um alarme de emergência completo. Além disso, seu nível é 385. Os guardas nem acham que era real, mas uma coisa é clara pra eles: ele é perigoso. Jack sorri, explicando para Alice que se ela está perguntando a ele, ele não é falso e definitivamente não é perigoso. Mas quando um cara é encurralado com uma recepção tão calorosa, bem, as coisas acontecem. O alquimista então pergunta para onde ele foi depois disso. O mercenário informa que perguntou por aí sobre um caminho de volta para casa, e algumas pessoas locais simpáticas se ofereceram para ajudá-lo. Na realidade, ele está cercado por bandidos. Como era de se esperar, Jack espanca o líder deles e aponta uma arma para ele. O homem entra em pânico e diz para ele ver uma bruxa que pode usar magia espacial. Nosso cara começa a se perguntar sobre essa bruxa. O bandido diz que ela é uma alquimista que ganha vida vendendo poções caseiras, mas dizem que ela tem um poder mágico sério. Alguns idiotas até tentaram roubá-la e nenhum deles jamais voltou. O bombardeiro se pergunta: as bruxas não deveriam ser velhas feias e más? Alice apenas desvia o olhar e concorda. Então ela acrescenta que está bastante curiosa sobre as mortes dele, mas já é hora do jantar. Se ele não se importar, ele gostaria de se juntar a ela para uma refeição? Ele imediatamente concorda e agradece. De jeito nenhum ele vai recusar comida grátis. A alquimista acena com a cabeça e bate palmas. Ele se vira e vê um monte de golems. Os golems começam a se mover como um relógio, alguns limpam as mesas, outros servem pão e comida, e um até limpa a sujeira e o suor do rosto de Jack. Mas nosso amigo apenas fica sentado, sem palavras, e se pergunta o que essas coisas são. A mulher explica calmamente que os golems ao redor deles foram feitos por ela e seguem suas ordens. Ele os encara e se pergunta se isso é o que a alquimia é. Ele diz que eles são basicamente como robôs, trabalhando por ordens. A alquimista inclina a cabeça e admite que não faz ideia do que é um robô, mas diz que vive sua vida com esses carinhas agindo como seus servos. Ela faz um gesto para ele começar a comer. Jack olha para os pratos, confuso, mas curioso. Ele não sabe do que a comida é feita, mas parece algo do seu mundo. Cheira bem e provavelmente não está envenenada, arriscando tudo por carne misteriosa e sensações. Ele percebe que foi convidado para a casa de alguém e agora ela está alimentando. Ele começa a se perguntar se ela pode estar interessada nele. Sim, ele está pensando demais novamente. Ainda assim, ele se lembra de que este lugar é conhecido como a Cabana das Bruxas Sem Retorno, então se ela tentar algo suspeito, ele decide que simplesmente vai bater nela. Ele finalmente dá uma mordida na carne e seus olhos se arregalam. Está realmente deliciosa, mesmo que pudesse usar mais sal. Alice vê sua reação e menciona o assunto de voltar para o mundo dele. Ela diz que, embora por a magia de repatriação não seja impossível, é extremamente difícil. Ela continua explicando que primeiro eles precisariam confirmar o procedimento do feitiço. Isso significa reunir equipamentos de pesquisa e materiais para realmente fazer as coisas avançarem, além de apoio de uma grande organização, como por exemplo, um país inteiro. Ele suspira, porque essa é a mesma informação que ele reuniu no caminho até aqui. Para voltar para casa, ele precisa de magia de invocação ou magia de repatriação. Qualquer coisa relacionada a feitiços espaciais é um grande incômodo de usar.
Além disso, tais feitiços são considerados grande magia, e a maioria dos procedimentos-chave são mantidos em segredo por nações. Nenhuma pessoa comum pode acessá-los. Ainda assim, Alice disse que não é impossível. O impossível se torna ligeiramente possível se você tiver financiamento do governo. Tudo do que ele precisa são os materiais e equipamentos. Talvez ele devesse se tornar um mercenário para algum reino aleatório e ganhar o que precisa. Mas mesmo que ele seja contratado, quem garante que vai dar certo? Afinal, sua classe agora é bombardeiro, e o quadro de status é basicamente um cartaz de procurado brilhante. Ele também odeia as restrições que vêm com servir a uma nação. Agora, ele percebe que sua carta na manga seria implodir o núcleo de uma cidade, e talvez ele faça o mesmo novamente. Se todos os países tiverem algo como um núcleo de cidade, então um cara como ele não conseguiria resistir. Ele não escolheu a violência o escolheu. Alice vê sua expressão estranha e se pergunta com o que ele está preocupado. Ela supõe que talvez ele não goste da ideia de trabalhar sob uma nação. Jack dá de ombros e diz que depende. Nesse momento, um relâmpago ilumina a janela. Ele estreita os olhos em direção à janela e se pergunta o que está acontecendo. Ela explica calmamente que é apenas um feitiço no portão projetado para eletrocutar intrusos, mas de alguma forma ele passou por isso sem problemas. O alquimista diz que o feitiço deveria derrubar as pessoas, mas pessoas de nível mais alto podem resistir. A julgar pelo fato de que o homem aleatório ainda está andando, claramente não foi suficiente. Ela então aponta para um homem lá fora vestido de forma estranha. Ela se pergunta se ele é um dos amigos de Jack. Nosso cara se inclina para ver e congela. Ele é um dos caras que foi convocado para este mundo com ele. Mas como diabos esse cara ainda está vivo depois que o Capitólio explodiu? A história de sobrevivência desse homem merece seu próprio spin-off. O cara encara Jack e grita que finalmente o encontrou. Ele chama Jack de bastardo e exige que ele desça. O bombardeiro suspira e se desculpa educadamente da mesa porque tem algo para resolver. Quando Jack se prepara para sair pela porta, Alice o avisa para ter cuidado. Ela diz a ele que o homem lá fora parece perigoso, como se estivesse cheio de raiva e ódio. Ele olha para ela, dá um pequeno sorriso e diz que vai ter cuidado. Ele também diz que ainda tem mais algumas perguntas para ela, então é melhor ela ficar por perto e não desaparecer. Ela acena com a cabeça e promete esperar. O mercenário já sente que isso não será uma conversa amigável, e com apenas algumas balas restantes ele sabe que não pode agir como um herói de ação. Ele está prestes a entrar em uma luta de chefe com uma arma de brinquedo. Ele acena casualmente para o homem lá fora, mas no momento em que Jack aparece, o cara explode de raiva e pega uma espada como se estivesse esperando fazer isso a vida toda. O mercenário o examina e brinca que está surpreso que o cara ainda esteja inteiro. Ele honestamente pensou que o sujeito tinha virado cinzas lá no Capitólio. A passividade agressiva do nosso protagonista. Ele exige confirmação se Jack realmente é o responsável por explodir o Capitólio. O bombardeiro confirma casualmente e acrescenta que aqueles caras mereceram isso com suas loucuras. O homem rosna que sabia disso. Ele acusa Jack de ser mau e pergunta se ele ao menos entende quantas pessoas morreram. Jack dá de ombros, dizendo que não se importa com números. O homem puxa sua espada e o chama de canalha, perguntando se ele não sente nem um pouco de culpa. Nosso cara simplesmente responde que se sentisse culpa, não seria chamado de o bombardeiro, não é? No Velho Mundo, ele era temido por ser o bombardeiro. As pessoas conheciam seu nome, e ele há muito tempo parou de contar quantas vidas tirou. Ele tem uma contagem de mortes maior do que a porcentagem da bateria do seu telefone. Se ele começasse a se sentir mal por cada explosão, então ser mercenário não faria mais sentido. Mas mesmo agora, ele ainda está chocado que este homem sobreviveu. Aquela cidade pegou fogo instantaneamente. Não há como alguém ter saído disso. Isso não foi uma explosão, foi uma reviravolta. O compatriota sorri, dizendo que é tudo graças a uma habilidade especial. Todas as outras pessoas reencarnadas tinham uma, e todas sobreviveram com suas próprias habilidades. O bombardeiro não é o único abençoado com trapaças aqui. Mesmo que não trabalhem juntos, ele sabe com certeza que todos estão planejando derrubar Jack. O bombardeiro leva um momento para pensar. Então, os mesmos palhaços que zombaram dele antes ainda estão vivos por causa de algumas habilidades trapaceiras quebradas? Sério, ele sempre acreditou em terminar o que começou. Se ele mira em alguém, essa pessoa está acabada. A menos que ele os exploda, ele não se sente satisfeito. Sua linguagem do amor são explosões, realmente. Ele sorri, dizendo que, honestamente, isso é tão empolgante que ele pode perder o sono por causa disso. Essa única frase faz a raiva do outro homem subir às alturas. O mercenário ri e se pergunta por que o cara contaria tudo isso pra ele. O homem irritado grita que disse pra ele plantar a semente do desespero nele. Ele quer que o bombardeiro se arrependa de cada coisa que fez. Ele até acrescenta que, já que Jack está basicamente morto aos seus olhos, saber alguns detalhes extras não vai mudar nada. O mercenário apenas sorri, dizendo que entende que o cara está confiante. Ele o convida a tentar a sorte para que possa explodi-lo em pedaços. O homem avança com uma espada, gritando que está cumprindo seu dever como herói da capital do Império. Afinal, ele planeja voltar para o seu mundo e viver sem estresse. Cody afirma que não é alguém que se mete em problemas. Pessoas que fazem isso são apenas patéticas. É por isso que ele sempre observa tudo cuidadosamente antes de deixar as coisas escalarem. Ele se lembra da vez em que seu chefe gritou com ele, perguntando se era verdade que ele vazou segredos da empresa e até vendeu dados pessoais de colegas de trabalho. Ele apenas respondeu, sim, é verdade. Ele acha que a culpa foi do empregador por não reconhecer seu gênio. Então, quando aquela luz brilhante apareceu, ele viu como uma segunda chance, uma maneira de viver a vida que merecia. Mas então veio Jack e destruiu esse sonho. Ele avança para cortar o mercenário, mas para quando o homem de repente levanta a mão. Ele diz a Cody para esperar porque quer saber seu nome primeiro. O homem bufa e se pergunta por que isso importa. Jack explica que se ele não souber o nome do cara, construir seu túmulo depois será irritante. Então ele começa a disparar balas em sua direção sem hesitação.
Essa é a maneira mais educada de declarar um assassinato, mas nenhuma das balas acerta graças à habilidade de Cody. Elas ricocheteiam de volta. Jack mal tem tempo de pensar antes de se jogar no chão, desviando das balas que vêm em sua direção. Ele olha para o cara e percebe que as balas foram desviadas. Ele murmura que a magia desse cara é bem selvagem e se pergunta com que tipo de bobagem amaldiçoada está lidando. Cody explica orgulhosamente que sua habilidade se chama Reflexão Perfeita Applies. Qualquer dano direcionado a ele é dobrado e devolvido. Foi assim que ele sobreviveu à explosão na capital imperial. Ele diz que não importa o que o mercenário jogue contra ele, não vai funcionar. Enquanto a habilidade estiver ativa, ele é basicamente intocável. Com um sorriso presunçoso, ele até diz ao bombardeiro seu nome, Mineta Cody. Ele acrescenta que deveria se lembrar disso e avisar os desgraçados do inferno quando chegar lá. O bombardeiro ouve o nome e agradece. Ele vai se certificar de lembrar desse nome, pelo menos até a noite acabar. De repente, Jack agarra Cody e coloca uma faca em sua garganta. Mas é claro, ela ricocheteia de volta em nosso protagonista. Ainda assim, ele não para e continua disparando balas sem parar enquanto Cody avança com sua espada. Mas logo o mercenário fica sem balas. Cody começa a rir e ataca novamente, mas Jack desvia e se afasta com um suspiro cansado. Nosso cara apenas o encara sem expressão e pergunta casualmente qual é o nível dele. Cody diz, nível 80, afirmando que isso lhe dá uma força muito além das pessoas normais. Jack responde que está no nível 385. E Cody congela. Esse número atinge mais forte do que qualquer bala. Ele range os dentes pensando que o bombardeiro deve estar blefando. Não há como o nível dele ser tão alto. Mas mesmo que seja, ele acha que isso só significa mais dano para ele refletir. O mercenário admite que ataques mal planejados são um suicídio contra esse cara. Ainda bem que Cody é um novato total em combate real. Mesmo que seus níveis sejam iguais, ser cortado ao meio ainda não seria divertido. Ele se pergunta silenciosamente como exatamente vai matar esse cara. O mercenário suspira, dizendo que precisam apressar isso porque há pessoas esperando por ele. Cody explode, perguntando que bobagem ele está dizendo agora. Não há como ele virar essa luta, mas nosso cara sorri e diz para ele não ficar tão convencido. Pensar que é invencível é exatamente isso que leva ao desastre. E hoje, Jack planeja mostrar a ele exatamente como isso é. Ele avança em direção a Cody e o prende em um estrangulamento, envolvendo um braço em volta do pescoço, enquanto usa o outro para imobilizar a cabeça. Cody luta e tenta se soltar, mas o mercenário não o solta. Ele decide aplicar um estrangulamento, e esse é o seu plano para contornar a reflexão perfeita abaixo. Tudo o que é necessário é um toque leve para restringir seus movimentos e imobilizá-lo. Sem dano, não há nada para refletir. Não é uma luta, é um abraço muito agressivo. Eles caem no chão e Cody começa a alcançar sua espada. Nosso cara percebe e aperta o estrangulamento. Então ele tira um biscoito e enfia na boca de Cody como se fosse um presente de despedida. Ele acende o isqueiro, mas o homem agarra sua mão, tentando impedir o fogo. Jack dá de ombros e diz pra ele parar de ser exigente. É um biscoito explosivo da capital e seu poder de fogo é mal suficiente para deixar um arranhão. Mas ele consegue colocar o fogo na boca, avisando que o dano refletido vai dobrar. A explosão pode começar fraca, mas com dobragens suficientes, bem, você pode imaginar o que vem a seguir. A explosão ocorre dentro da boca dele, sem lugar para a energia escapar. Ela continua se refletindo repetidamente em um ciclo interminável. As pessoas começam a se reunir ao redor, olhos arregalados de horror enquanto Cody grita e segura o estômago. O bombardeiro apenas pressiona uma mão sobre a boca e diz para ele aguentar firme. O estômago de Cody incha como um balão. Seus olhos saltam, o corpo se contorce enquanto a explosão interminável faz seu trabalho. Jack inclina com a cabeça e calmamente pergunta se Cody quer ser salvo. Se sim, ele sugere que deveria perdoá-lo e começar a tratá-lo como um amigo. Ele diz que se agora são amigos, deveriam jogar bola. E hoje Cody é a bola. Então ele joga o corpo do homem no ar, e Cody explode como fogos de artifício. Não sobra nada, exceto um olho rolando no chão. O bombardeiro ri, dizendo que foi um grande truque, mas que pena que é um show único. A multidão grita e começa a correr. Jack olha ao redor com uma careta chamando-os de multidão estranha. Por que aparecer para assistir se vão apenas causar uma cena? Eles vieram por pipoca e saíram com PTSD em vez disso. Ele volta para a casa de Alice dizendo que a deixou esperando tempo demais. Ela o cumprimenta e imediatamente nota o sangue e os hematomas. Ela pergunta se ele está bem. Nosso cara forte ri e diz que está bem. Ele só precisa de uma bebida forte e talvez de uma boa soneca. Alice pede desculpas por não terem álcool por perto. Ele a encara, depois suspira e cobre o rosto com a palma da mão. Ele diz, sem problema, ele mesmo vai buscar um pouco. Ela acena com a cabeça e lembra a ele que antes de voltar é melhor lavar aquele sangue. Alice leva o mercenário ao banheiro e casualmente diz para ele se sentir em casa. Ele agradece pela hospitalidade, embora não tenha certeza se realmente precisa relaxar em um banho quente agora. Ela menciona o que aconteceu mais cedo e diz que a maioria dos locais evita falar sobre a bruxa ou fazer qualquer coisa para irritá-la. O que aconteceu só solidificou seus medos. Ela diz que se ele não tiver outro lugar para ficar, sua humilde mansão está aberta para ele. Eventualmente ele cede e toma um banho. É sinceramente muito melhor do que dormir em alguma casa abandonada e empoeirada. De jeito nenhum ele vai recusar isso. Ainda assim, ele começa a se perguntar. Talvez ela esteja sendo boa demais. Ele se lembra dos rumores sobre ela ser uma bruxa. Há algo estranho na maneira como ela age, como se estivesse fora de sintonia com a realidade. Ela é ou mágica ou apenas profundamente socialmente desajeitada. Ele não acha que ela está fazendo isso por bondade. Ele sabe com certeza que não é o tipo de pessoa que os outros geralmente gostam. Mas ela não seria uma bruxa a ponto de emboscá-lo no chuveiro, certo? Ele sai do chuveiro e, ao mover a cortina, vê o servo de Alice parado ali.
Ele entra em pânico levemente e agarra uma toalha para se defender, mas eles apenas deixam algo no balcão e saem. Acontece que trouxeram suas roupas. Estão limpas, secas e perfeitamente dobradas. Essa senhora não brinca em serviço. Ele sai, enrolado e vestido, e agradece a Alice por limpar todo o sangue e sujeira. Ela nota seu rosto e aponta que suas feridas já estão curadas. O mercenário passa a mão no rosto para verificar e confirma. Ele também percebe que a dor nos membros desapareceu completamente, provavelmente graças ao seu alto nível, que aumenta sua taxa de recuperação. A alquimista se oferece para mostrar o quarto de hóspedes. Ela o leva a um quarto arrumado e confortável e diz que ele pode descansar ali. Ele olha para a cama e diz que parece boa demais para dormir. Ela se pergunta como deve chamá-lo. Ele sorri, dizendo para ela escolher entre Jack ou Aaron. Para ele, tanto faz. Ela decide chamá-lo de Jack e acrescenta que ele tem um espírito forte. Ela diz que gosta disso nele. Ele ri, dizendo que a maioria das pessoas chama isso de arrogância ou de ser irritante. Alice então diz que ele pode não perceber, mas é um tipo raro de pessoa. Desde o momento em que o viu, sua curiosidade foi despertada e foi por isso que o convidou para ficar. Ele a olha com uma expressão estranha, então se inclina com um sorriso e provoca se isso é amor à primeira vista ou algo assim. Este homem realmente disse o que todos estamos pensando. Ele ri, brincando que é um fardo tão pesado ser tão bonito. Alice apenas responde que gosta de pessoas loucas como ele. É sempre divertido olhar para a sujeira da alma de outra pessoa. Ele olha para o quarto e de repente se lembra de algo. Ele recorda que o alquimista mencionou que o cara estava suportando um ódio imenso por ele. Ele se pergunta se ela realmente consegue ver coisas assim. A mulher dá uma breve explicação de que consegue ver as tonalidades das emoções nos espíritos. Definitivamente nada parecido com ler mentes. O bombardeiro acha que é uma habilidade bem útil de se ter. Então, ela tem visão de anime com legendas emocionais? Legal. Alice pergunta se é tudo por hoje à noite. Está ficando tarde, então ela diz pra ele descansar bem e que o verá amanhã. Amanhã chega e Jack está dormindo como uma pedra. Alice entra no quarto e bate na porta para acordá-lo. Ele pisca ao acordar e a cumprimenta casualmente. Ela retribui o cumprimento e diz que o café da manhã está pronto. Ele se pergunta se essa é apenas a maneira dela de acordá-lo. Se ela tivesse alguma agenda oculta, ele acha que ela deveria ter dito. Ele odeia ser explorado, mas não retribui. Se estiver ao seu alcance, ele realmente se sente feliz em retribuir um favor. Ela se pergunta o que Jack planeja fazer a partir de agora. Ele menciona que voltará para o seu mundo e que há algo mais que gostaria de resolver. Ele planeja matar aqueles idiotas que foram reencarnados com ele. Agora que descobriu que não terminou o trabalho da primeira vez, está convencido de que eles estão planejando vingança por explodir a capital imperial. Ele precisa lidar com a raiz do problema antes que cresça em algo pior. Alice ofega um pouco e admite que isso parece difícil, mas diz a ele que estará torcendo por ele. Ela menciona casualmente a habilidade de fabricação de bombas ex-mais dele, e diz que quer saber como funciona e que tipo de bombas pode criar, porque sua curiosidade está nas alturas. O mercenário dá de ombros e diz para entregar alguns materiais e ele mostrará a ela. Ela o encara por um momento, depois diz para ele segui-la. Eles sobem as escadas e ela o leva para um quarto. Ela explica que é ali onde prepara suas poções e também armazena materiais explosivos. Nosso cara olha ao redor e imediatamente começa a suar. Ele não faz ideia de como distinguir uma coisa da outra. Claro, as garrafas têm rótulos, mas isso não significa que ele entende alguma coisa. Ele pega um aleatório e traz pra perto. Alice diz a ele que é um líquido mágico cheio de mana, usado para ferramentas mágicas e combustível. Ela continua apontando coisas. Ele sorri, pensando que com as explicações dela sobre os usos e efeitos, ele já pode dizer que alguns deles poderiam ser usados como materiais para bombas. Ela mostra uma receita e diz que tudo o que ele precisa fazer é seguir as instruções. Ela acrescenta que é realmente bastante difícil de usar, mas é perfeito para testar suas habilidades. Colocando suas luvas, ele começa a experimentar com os ingredientes da poção. Após 5 minutos, a bomba está completa. Embora o nível seja D, ele acha que está bem sólida. Definitivamente melhor do que um simples foguete, embora não esteja no mesmo nível de explodir uma capital. Alice pega a garrafa, agita suavemente e parece impressionada. Ela diz a ele que é incrível. Mesmo que a receita estivesse errada, ele ainda conseguiu fazê-la funcionar. Nosso cara basicamente gabaritou em um teste com perguntas complicadas. Ela explica que ninguém nunca conseguiu com essa receita nenhuma vez. E aqui está Jack, casualmente fazendo 3. Isso nem deveria ser possível. Ele suspira, percebendo que ela lhe deu uma receita defeituosa de propósito, apenas para testá-lo. Não é de se admirar que ele tivesse um mau pressentimento. Ele foi manipulado para a grandeza. Ela se inclina perguntando em voz alta se está feliz agora. Sua habilidade praticamente garante o sucesso na fabricação de bombas. Isso por si só é impressionante, mas os usos potenciais são simplesmente incomparáveis. Ela fica quieta por um momento. Depois diz a ele que há algo que quer perguntar. Ele sorri e diz pra ela não ser tímida. Cara, por favor, não a encoraje. Ela finalmente diz que quer destruir este mundo. Então, ela pergunta educadamente se ele a ajudaria. Nosso amigo coça essa cabeça e pede pra ela repetir o que acabou de dizer. Ele realmente se pergunta se ouviu isso direito. Alice repete que quer destruir este mundo e, pra isso, precisa da ajuda de Jack. Ele faz uma pausa dizendo se talvez ela possa explicar esse plano de destruir o mundo com um pouco mais de detalhes primeiro. Ela concorda e diz que vão conversar sobre isso com o chá. Um golem entra e serve o chá enquanto a alquimista começa sua história. Ela diz que há muito tempo havia uma certa maga das trevas. A mulher tinha grandes sonhos, mas infelizmente o tempo a levou antes que pudesse terminar o que começou. Ela continua, dizendo que a maga odiava os limites humanos e criou um feitiço proibido, um que passava poder e conhecimento para a próxima vida. A maga não via a morte como um fim, mas como um marco. Jack sorri e admite que é meio incrível. Ele comenta que a ambição dela era tão insana que ela teve que mergulhar em coisas proibidas e estranhas. Ele brinca que a maga das trevas deve ter se transformado em um monstro total.
Mas o alquimista o corrige, dizendo que ela, na verdade, insistiu em permanecer humana. Ela poderia ter buscado a imortalidade, viver pra sempre, mas recusou porque só queria completar seu objetivo como uma humana normal. Respeitosamente, isso é uma energia de protagonista. O mercenário pensa por um segundo e decide arriscar um palpite. Então, talvez ela seja a reencarnação daquela maga das trevas. Ela confirma dizendo que é a próxima vida do Mago Negro, embora não seja a mesma pessoa. Mesmo com o poder e os objetivos transmitidos, sua mente e identidade são totalmente diferentes. Ele fica um pouco surpreso. Então, o Mago Negro tá basicamente morto? Alice acena com a cabeça. Ela explica que a maga veio a entender sua própria mediocridade e temia que, se mantivesse seu ego, nunca cresceria. Por isso, ela nunca teve a intenção de se manter viva. Até os vilões estão por aí fazendo arcos de crescimento emocional. Ela acrescenta que a maga original acreditava que o crescimento espontâneo e irregular é o verdadeiro catalisador para a evolução. Por isso, a primeira maga das trevas escolheu viver inúmeras vidas, cultivando inúmeras experiências. Alice informa que ela é a 13ª vida. Ela aprendeu alquimia na 2ª vida, magia de golem na 6ª, ferramentas mágicas na 9ª e percepção espiritual na vida atual. O mercenário ri, imaginando se ela fica mais forte a cada vez. Isso é uma paciência séria. Tudo isso só pra eventualmente destruir o mundo. Esses tipos de gênios sempre têm algum objetivo maluco em mente. Ela dá de ombros, dizendo que não é um gênio. Ela apenas passa todas as suas habilidades para a próxima vida. Então ela finalmente revela o motivo pelo qual quer destruir o mundo, porque quer ser a maior alquimista de todos os tempos. Nosso cara apenas pisca em confusão. O que diabos destruir o mundo tem a ver com isso? Não seria a dominação mundial uma demonstração maior de poder? Ela explica que ninguém jamais conseguiu fazer algo assim antes, mas se ela conseguir, então merece totalmente ser chamada de existência suprema. Ela diz que uma vez que o mundo estiver em ruínas, ninguém jamais nascerá para superá-la. Por eras e vidas futuras, ela sozinha será a maior. E é exatamente isso que o primeiro Mago Negro estava almejando. Nosso cara segura esta cabeça e diz que agora entendeu. Ela é definitivamente um daqueles tipos de cientista louco. Pela primeira vez, realmente concordamos com ele. Ele também percebe que ela nunca foi uma mulher normal, mas agora é algo ainda mais perigoso. A alquimista desvia o olhar com uma expressão triste e pergunta se ela é apenas repugnante, mas o mercenário rapidamente a assegura de que não. Ele diz que a força de vontade dela é impressionante, e ele não está nem brincando, ele realmente a respeita por isso, respeitando o esforço, mesmo que o esforço envolva explosões. Ele explica que nem sempre é errado esmagar algumas pessoas no caminho para o seu sonho. No momento em que alguém te derruba, eles te chamam de vilão de qualquer forma, mas se você vence e destrói tudo no seu caminho, então é visto como o mais justo de todos. É assim que o mundo funciona. A alquimista agradece a ele, dizendo que é raro alguém realmente entendê-la. Ela tem talento, habilidades e até sabe fazer bombas com um toque de magia. Ela pega a bomba que Jack fez e diz que pode definitivamente ser útil pra ele. Ela promete ajudá-las a voltar para o mundo dele. É por isso que ela pergunta se ele pode ajudá-lo a destruir este mundo. O mercenário pisca, perguntando se ela está realmente pedindo pra ele plantar uma bomba grande o suficiente para apagar o mundo inteiro. Ela acena como se fosse a coisa mais casual do mundo. Pra ela, ele é uma oportunidade que ela simplesmente não pode perder. Ela pergunta sobre o poder que ele usou pra destruir a capital imperial. Se ele estiver disposto a emprestar isso a ela, poderia mudar tudo. Ele bate as mãos na mesa e se levanta, todo animado. O mercenário diz que isso definitivamente está acima do seu salário habitual, mas parece interessante. Além disso, ter uma guia local como ela pode realmente ajudar. Ele sorri e aperta a mão dela, dizendo que está ansioso por isso. Ele diz que está feliz por trabalhar com alguém como a Alice. A vida neste mundo louco ficou muito mais emocionante. Ela concorda com um sorriso e diz que devem apoiar-se mutuamente a partir de agora. Jack acena com a cabeça e diz que é hora de seguir em frente e alcançar seus objetivos. Ele acha que, enquanto puder voltar pra casa, não se importa muito com o que acontece. Alice pode ser uma lunática, mas é uma lunática genial. O sonho dela não atrapalha o dele. Ele tem a sensação de que essa jornada está prestes a ficar muito divertida. E assim, o duo mais selvagem deste mundo está oficialmente formado. O mercenário pergunta se pode usar da sala de mixagem. Ele diz que se sente mais seguro quando tem uma arma na mão. Seja para o plano de Alice ou para o dele, uma arma é necessária. Ela concorda, dizendo para ele ir em frente e usar a sala e os materiais. Ela examinou cuidadosamente suas habilidades, mas o que resta é descobrir o método por trás da destruição do mundo. A garota provavelmente tem um quadro de visão e tudo mais. Ela diz que estará no andar de baixo se ele precisar dela. Jack acena pra ela pensando que ela está realmente focada, mas mais importante, ele precisa ficar de olho nela. Ele tem que escapar deste mundo, antes que ela encontre uma maneira de destruí-lo sem a ajuda dele. Se ela descobrir uma maneira de destruir o lugar sem as bombas dele, então provavelmente o trairá no segundo seguinte. 13 vidas só pra preparar um apocalipse? Isso é uma dedicação séria. Ele ri, pensando que é apenas um pequeno bombardeiro fofo, ao lado de alguém como ela. Mas ele dá de ombros, pensando que não adianta chorar sobre o leite derramado, e decide manter-se positivo. Afinal, isso não é a pior coisa com que ele já lidou, como aquela vez em que foi jogado em um campo de neve com nada além de sua roupa de baixo. Isso foi algo horrível. Se esse é o padrão, então ficar aqui é realmente bem agradável. Ele termina algumas bombas de gás lacrimogênio e acena com a cabeça em admiração. A qualidade varia dependendo de como os materiais são processados, mas o sucesso é garantido. Depois de reunir mais poções e trabalhar em algumas coisas, ele estica os braços, percebendo que acabou de fazer 30 bombas seguidas. Ele tá meio tentado a tentar criar uma bomba mágica em seguida. Se ele está enfrentando inimigos tanto deste mundo quanto do seu próprio, então usar magia seria uma grande ajuda. Ele já conseguiu que um mago ajudasse a melhorar o núcleo da cidade, então desta vez ele deveria pedir a Alice para emprestar seu conhecimento para a ciência. Ele desce as escadas para falar com ela, mas seus olhos se arregalam quando ele vê algo na janela pelo canto do olho.
Fora da janela, há uma multidão de homens cercando a casa. Ele grita perguntando se eles enviaram convites ou algo assim. Ela informa calmamente que o exército está vindo. Podem ser apenas rumores, mas pelo que os habitantes da cidade sabem, Alice não é mais do que uma artesã comum. Então ela imagina que o exército lá fora deve estar aqui por causa do bombardeiro. O rosto de Jack fica pálido enquanto ele geme, perguntando se as pessoas realmente não conseguem ver que ele é apenas um cara inocente e temente a Deus. Sério, dê um tempo pra ele, senhor, você literalmente explodiu uma capital. Do lado de fora, o comandante grita alto e claro que é um aviso para o bombardeiro escondido. Renda-se agora ou arrisque enfrentar as consequências. Nosso cara suspira, arrasta-se de volta para o andar de cima, pega todas as bombas que acabou de fazer e anuncia que se eles querem guerra, então tudo bem. Antes que ele enlouqueça, a alquimista o agarra pela camisa e o puxa de volta. Ela diz pra ele relaxar. Claro, eles poderiam matar os guardas e isso só levaria um tempo, mas ela sugere que escapem por agora. A garota está tentando evitar um momento de protagonista. Jack pensa nisso. Mesmo que escapem, o exército não vai parar de caçá-los. Então, a menos que haja uma opção melhor, ele terá que matar todo mundo. Alice então diz pra ele segui-la, pois ela tem uma saída. Ela o leva a uma sala trancada e diz que ninguém nunca viu esse lugar antes. Ele comenta que está completamente escuro aqui. Não é de admirar que seja um segredo. Alice acende as luzes e os olhos de Jack se arregalam. Na frente dele está algo que parece um carro esportivo. Ele grita em choque, perguntando o que diabos é isso. Ela explica que é um veículo especial movido por 10 golems. Em todos os aspectos é melhor que um cavalo. Ela o construiu há muito tempo, pensando que um dia poderia viajar, mas parece que esse dia chegou mais cedo do que o planejado. A garota estava construindo um plano de fuga. Jack está extremamente impressionado, dizendo que é perfeito. Ele está sinceramente empolgado por trabalhar com um gênio como ela. A alquimista insiste timidamente que não é um gênio, apenas alguém que herdou suas habilidades. Ele imediatamente segura seus ombros e diz pra ela deixar de lado a modéstia. Ela é incrível e precisa reconhecer isso. O homem assobia, examinando cada detalhe do carro como uma criança em uma loja de doces. Alice murmura pra si mesma que Jack é realmente um bom homem. O mercenário se gaba de que sabe que é um bom partido, especialmente com as mulheres. Ele diz pra ela pegar suas coisas e jogá-las no carro. Ele quer provocar algumas reações daqueles soldados. Se você vai escapar, é melhor fazer isso com estilo. Os guardas do lado de fora da casa de Alice gemem de dor enquanto tentam escalar as paredes. O líder deles grita perguntando como não conseguem lidar nem com uma mansão. Ele lembra que é apenas a casa de um alquimista, nada demais. Um guarda exausto murmura que isso é basicamente o covil de uma bruxa, e ele ainda não acredita que o infame bombardeiro decidiu se abrigar aqui. Antes que possam reclamar mais, o chão treme e um esquadrão de golems salta, batendo nos soldados como se fosse uma luta livre. Jack observa tudo pela janela e comenta casualmente como esses golems são úteis. Mas a alquimista lembra-o de que, mesmo sendo fortes, há muitos inimigos e eles não vão durar pra sempre. Ela joga as chaves do carro pra ele e o mercenário liga o motor. Ela admite que é incrível, embora esteja se sentindo nervosa. Não por medo, mas por outra coisa. Ele brinca que é um encontro de carro, então obviamente os dois estão nervosos. Depois, ele ri como se tivesse acabado de soltar a melhor cantada da história. Ela diz a ele que vai abrir a parede e pergunta se ele está pronto. Ela então entoa um feitiço e a parede se abre completamente. Nosso cara pisa no acelerador e lança o carro direto sobre as cabeças dos soldados, como se estivessem em um filme de ação. O carro aterrissa com força, quicando em alguns guardas azarados no caminho. Ele ri, dizendo que estava preocupado com o carro não ter cintos de segurança ou airbags, mas parece que soldados macios fazem um ótimo amortecedor. Ele decide sair direto da cidade, mas o líder do esquadrão se coloca na frente do carro, gritando para ele parar. Mas o mercenário não quer saber e literalmente atropela o cara, lançando-o para a morte. Sangue espirra no para-brisa e Alice menciona secamente que a visão deles está bloqueada agora. O mercenário calmamente aperta um botão e o para-brisa limpa o sangue como se não fosse nada demais. Ambos olham para os guardas tentando bloquear o caminho novamente. Os guardas gritam uns para os outros para parar o carro, recusando-se a deixá-los escapar. Jack, ainda relaxado, diz que consegue ver a estrada perfeitamente e considera o sangue como decoração. Alice ri e diz que vai lembrar disso para futuras melhorias. As tropas entram em pânico e começam a gritar para chamar reforços. Um deles grita para os magos mirarem nas rodas. Enquanto isso, o mercenário ri como se estivesse em uma montanha-russa, dizendo que este carro é uma bela máquina monstruosa. Nem balas nem magia podem tocá-lo. Esta coisa simplesmente atravessa o caos como se fosse invencível. O alquimista aponta calmamente que o carro não é totalmente indestrutível, mas quase. A armadura é feita de 10 golems e tem um forte feitiço de resistência mágica sobre ela. Ela de repente se lembra de algo e aperta um botão no rádio. Do nada, os alto-falantes do carro tocam música rock pesada. Jack levanta uma sobrancelha, impressionado que ela até instalou um tocador de música. Alice dá de ombros e explica que é um tipo especial de magia que usa melodias como fórmulas. Esta música melhora sua visão dinâmica e aumenta as emoções, o que aparentemente ajuda Timur. Ele acena com a cabeça e brinca que este mundo tem de tudo. O que mais poderiam jogar contra ele? Neste ponto, a única coisa que falta é um DJ dragão. Ela olha pelo retrovisor e avisa que eles têm perseguidores novamente. Ele bufa, dizendo que esses caras realmente querem brincar de perseguição de carro, mas ele não vai deixá-los ganhar. Ele pega uma bomba do bolso e entrega pra Alice, pedindo que ela acenda. Então ele a lança nas tropas que se aproximam com um movimento mais casual do braço. A bomba não causa nenhum dano, pois está apenas cheia de fumaça espessa com especiarias que queimam os olhos, como um tipo de pó de pimenta em forma de arma. É bastante útil para cegar e imobilizar inimigos. As tropas começam a gritar e esfregar os olhos enquanto caem do veículo, completamente cegas. Jack ri, dizendo que não há como eles se recuperarem dessa. Jack diz que se continuarem encontrando inimigos aleatórios assim, ficarão presos na cidade o dia todo. Ele acha melhor encontrar da saída mais próxima. O alquimista rapidamente lhe diz que a saída principal está do outro lado da cidade.
Ele geme que não há tempo para dar a volta, então ele apenas pressiona o pedal e espera encontrar outra saída. Então, do nada, Alice começa a entoar um feitiço. O carro inteiro de repente levanta do chão e começa a girar no ar como um grande fidget spinner. Ele agarra o volante como se fosse a única coisa mantendo-o vivo. Antes que ele possa sequer gritar direito, eles aterrissam na direção oposta. Ele exala e pergunta o que foi aquilo, mas ela explica casualmente que fez o golem girar a parte superior do corpo. Ela diz que girar o carro inteiro teria sido muito esforço de qualquer forma. Ela acena pra ele e diz pra apenas dirigir em linha reta agora. Nosso cara apenas fica ali com o sorriso mais vazio de todos, como se seu cérebro estivesse carregando. Ele diz a Alice que da próxima vez talvez o avise, porque magia surpresa não é bem a praia dele. Ela sorri, dizendo que a emoção é a melhor parte. Nesse momento, eles avistam uma van de tropas em uma barricada que parece frágil à frente. Essa visão faz Jack piscar de surpresa. Os soldados gritam para eles pararem, acenando com os braços como se isso fosse ajudar. O mercenário sorri, diz a Alice para se segurar e pisa no acelerador. Ele está indo a toda velocidade através deles. Ela coloca calmamente as mãos no painel e diz para deixar com ela. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela responde que está transformando o carro no ariete perfeito. A próxima coisa que ele percebe é que o exterior do carro se transforma como argila, e sua mandíbula cai. Ele admite que isso é ao mesmo tempo legal e assustador. Ela apenas se pergunta se a nova forma é melhor para atravessar carne. Ele ri e diz a ela que esta versão é um beijo de chefe. Enquanto isso, os soldados à frente entram em pânico ao verem este carro monstruoso vindo em sua direção. Eles gritam para todos abrirem fogo, mas é tarde demais, pois o carro não desacelera por nada. Os soldados inteligentemente decidem recuar, mas antes que tenham a chance, Jack atravessa na barricada como se fosse feita de biscoitos. Quando um soldado azarado é lançado perto da janela, o mercenário o agarra no ar e o puxa até a metade do carro. Ele sorri e diz ao pobre coitado que só quer bater um papo. E também, se pode pegar emprestado aquele revólver? Talvez algumas balas também. O soldado aterrorizado não discute. Ele entrega a arma e implora para ser poupado. Jack agradece, dizendo que deve uma a ele. Então, com a mesma suavidade, ele solta o cara e o soldado voa para o vento como um avião de papel. Jack se vira para Alice e exibe orgulhosamente a arma. Ele ri, dizendo que as pessoas neste mundo são perigosas demais. Ela então aponta para frente e nota os portões da cidade, mas eles estão bem fechados. Nosso cara nem pisca. Ele diz com confiança que este carro pode atravessar aquilo. Mas assim que ele diz isso, seus olhos captam algo no espelho lateral, uma mulher a cavalo os perseguindo. Ele se pergunta se ela é uma cavaleira, porque sua presença parece intensa e muito mais forte do que a de um soldado comum. Ele murmura que ela parece ser difícil de enfrentar. O alquimista explica calmamente que a mulher que os persegue é, na verdade, a capitã dos cavaleiros da cidade. Ela também é uma heroína do reino, e usuária de uma espada mágica. Antes que Alice possa dizer o nome da cavaleira, Jack ignora como se não importasse. Ele diz que não faz sentido lembrar o nome de alguém que estará 2 metros abaixo da terra em 5 minutos. Sem hesitar, ele pega uma bomba e a lança nela. Mas a cavaleira desvia com graça, e o mercenário fica impressionado, mas não o suficiente para parar. Ele joga mais 2 explosões na direção dela, e ela ainda sai sem um arranhão. Agora, ele está de olhos arregalados, admitindo que ela talvez se saísse melhor como uma jockey profissional. O mercenário levanta uma sobrancelha e pergunta a Alice se ela se sente mal por seu amado carro estar sendo ultrapassado. Ela suspira e admite sim, só um pouco. Finalmente, a cavaleira se aproxima do carro, espada em punho e olhos ardendo. Nosso cara brinca, perguntando se ela quer sair. A cavaleira range os dentes e grita que ele pagará por toda a destruição que causou. Ela diz que ele morrerá 1000 mortes e que não vai deixá-lo escapar facilmente. Sua espada brilha com magia e, em um golpe sólido, ela abate na roda do carro. Mas Jack pega a lâmina entre as mãos como se não fosse nada demais. Ele diz casualmente que a espada tem uma lâmina bem afiada. Ela percebe a arma e rapidamente aponta que está encantada. Ela o avisa que seu poder destrutivo supera em muito o das armas comuns. Então o mercenário deve ter cuidado com ela. A cavaleira range os dentes, colocando toda a sua força nisso. Ela grita para Jack soltar a espada, mas ele mantém o aperto firme. Ela murmura algo sobre a respiração, chamando sua espada encantada. Faíscas voam, enquanto a lâmina volta para sua mão, crepitando com energia. Ela salta do cavalo esmagado como se não fosse nada, e volta para a ação. Ele grita que usar o cavalo dela como uma trilha de fuga para se cobrir é meio frio. Ele age ofendido, como se ela o tivesse ignorado após um primeiro encontro. Mas antes que ele termine o pensamento, a cavaleira aparece no teto do carro e crava sua espada diretamente nele. Passa a poucos centímetros dele, perto demais para conforto. Ele percebe que o carro não vai aguentar muito mais sob esses ataques. Alice começa a entrar em pânico um pouco, mas ele calmamente pega uma arma e a tranquiliza, dizendo que está sob controle. Sem tempo a perder, Jack pisa no pedal novamente, arrebentando-lhe o portão de saída da cidade. Mas a cavaleira ainda está no teto, segurando-se como se tivesse pago pela viagem. Ele rapidamente diz a Alice para mudar o carro para o piloto automático. Enquanto ela mexe nos controles, Jack sai pela janela e cuidadosamente se puxa para o topo do carro em movimento. Ele estreita os olhos para a cavaleira e resmunga que caronas são um incômodo. Ele diz para ela pular fora antes que as coisas fiquem complicadas. Ela apenas sorri, dizendo que ele deveria se arrepender de ter aparecido, porque uma vez que alguém entra no alcance da espada dela, não há escapatória. Ele olha para o campo de batalha muito instável e muito estreito no telhado, e pergunta como ela planeja lutar ali. Ela não tem tempo para responder porque ele de repente enfia uma faca na coxa dela. Antes que ela possa reagir, ele puxa o gatilho escondido no cabo da adaga. Ele diz a ela que esse é o bilhete só de ida para o além, então a chuta no estômago. Ela grita de raiva, exigindo saber como ele ousa colocar o pé nela logo antes de explodir em pedaços. Ele se limpa e ri, dizendo que foi uma bela explosão.
Ele olha pra trás e vê que a espada mágica do cavaleiro ainda está brilhando, e a pega. Ele volta para o carro e diz a Alice que acabaram de conseguir um saque brilhante. Ela pisca, então o parabeniza por ter sobrevivido. Mais tarde, o mercenário solta um longo suspiro, dizendo que realmente sente falta de vinho e cigarros. Ela dá de ombros e diz que se conseguirem chegar à próxima cidade, ele pode conseguir ambos. Ele só precisa aguentar até lá. Ele espera que encontrem uma cidade em breve, e então pausa, perguntando-se se realmente precisam reabastecer este carro. O alquimista explica que o veículo golem não precisa de combustível como os carros normais. Ele absorve magia do ar ao redor deles. Desde que não exagerem, não vai acabar tão cedo. Então, basicamente, este carro é movido a energia solar. Ele admite que isso é incrivelmente conveniente, e meio que gostaria que o mundo dele tivesse coisas assim. Alice então diz que não podem simplesmente continuar dirigindo para sempre, e que precisam de materiais para reparar e melhorar o carro adequadamente. Ela tem pensado em possíveis lugares e diz que a melhor opção é um lugar chamado Yuria. Ela explica que Yuria é um aglomerado de cidades na região montanhosa ao sul do Império, funcionando como uma nação independente. Alice acrescenta que Yuria é administrada por 4 representantes, cada um controlando sua própria zona. Tem uma segurança terrível, cheia de gangues criminosas e sem registros oficiais de quem entra ou sai. Mas em troca, é um lugar onde eles podem desaparecer. O mercenário concorda que, dado o caos atual, provavelmente é mais fácil se mover em uma cidade fora da lei. Ela informa que se seguirem a rota normal, levará 10 dias para chegar lá. Mas se cortarem pela zona de perigo, podem chegar em apenas 5. Existem monstros poderosos à espreita na zona de perigo. Então, a menos que alguém tenha um desejo de morte, é um caminho que prefeririam evitar. A mercenária acha que é bem ousado e pergunta se há uma razão por trás disso. Alice acha que eles podem pegar a rota desta vez, e ela tem 3 razões para isso. Primeiro, ela aponta para ele e diz que agora eles têm Jack. Mesmo heróis lendários neste mundo não são tão altos de nível quanto ele. O comandante cavaleiro que ele acabou de explodir estava em torno do nível 70. Isso é insano, considerando que o nível 40 já é visto como super forte para soldados regulares. Ela explica o segundo motivo. Ela quer subir de nível lá. Se alguém derrota um monstro forte, seu nível sobe rapidamente. Isso aumenta sua força, velocidade e até a quantidade de mana que podem usar. Se ela se juntar a Jack, eles podem derrotar monstros, sem muito risco. É uma situação vantajosa para ambos e a experiência os ajudará mais tarde. Então ela passa para a terceira razão, que eles podem usar restos de monstros como materiais para bombas. Ele não esperava por essa, mas agora está curioso. O alquimista explica que alguns monstros têm sangue que funciona como um explosivo. E se ele embalar em fragmentos de carapaça, pode até perfurar armaduras resistentes. E como essas partes estão cheias de magia, ela pode adicionar feitiços a elas também. Isso torna as bombas altamente versáteis também. Ele acena com a cabeça, claramente impressionado. Ele diz que ela realmente entende do assunto. Ela o pega olhando e pergunta se há algo errado. Se ele não estiver interessado na ideia, eles podem seguir pelo caminho mais longo. O mercenário rapidamente faz um sinal de positivo para ela. Obviamente, eles vão pelo caminho mais curto. De repente, eles ouvem motores atrás deles. Um monte de carros está seguindo-os. Nosso cara franze a testa, dizendo que esses caras realmente não desistem. Seria bom se tivessem algo picante para jogar de volta. O alquimista lhe entrega uma arma e diz casualmente que já está carregada. Ele a agradece, impressionado com quão atenciosa ela é sob pressão. Ele salta do carro e diz que seria ruim se o veículo deles fosse danificado, então ela deve se abaixar por enquanto. Hora de ele lidar com as coisas à moda antiga. Ele caminha em direção ao inimigo como se estivesse em uma passarela. Os soldados o avistam e entram em pânico, gritando para abrir fogo, mas todos os tiros erram. Ele suspira e se pergunta para onde eles estão mirando. O cara desvia das balas só por existir. Respeito. Ele levanta a arma e avisa que vai mostrar como se faz de verdade. O mercenário atira no carro inimigo e ele capota como em um filme de ação. Mas ele não para por aí e lança uma bomba de gás lacrimogêneo direto neles. Ela explode, e os soldados começam a tossir e a entrar em pânico, completamente pegos de surpresa. Ele ri, dizendo para lavarem o rosto e esperarem por ele. Então, sem hesitar, ele salta pelo ar e aterrissa bem no porta-malas de um carro. Ele acerta um soldado com um soco, derrubando-o instantaneamente. Outro soldado vê tudo e simplesmente congela de medo. Antes que o pobre coitado possa reagir, Jack avança e acerta um soco brutal direto no rosto dele. Acaba antes que ele possa sequer gritar. Mas então o mercenário percebe um pequeno problema. Ser tão forte torna difícil controlar-se. Esmagar inimigos com o mínimo esforço é emocionante, mas atrapalha sua mira e visibilidade. Ele quebra a janela do carro e agarra a garganta do cara no banco do passageiro. Ele avisa calmamente para não fazer cena e que tudo acabará rápido. É atendimento ao cliente, mas com socos. Agora só resta um veículo. Ele pousa no porta-malas, atira no soldado e agradece sarcasticamente por esperar. Uma vez que o caos se acalma, o bombardeiro decide que é hora de saquear. Ele começa a coletar suprimentos dos destroços e percebe que encontrou um tesouro. Há muitas coisas boas e ele não vai deixá-las para trás. Ele chama Alice e pergunta se ela pode ajudar a carregar tudo. Ela diz que sim, e então, casualmente, abre o teto do carro. Mãos gigantes de golem estendem-se e colocam as caixas no carro e o mercenário apenas fica ali parado, intrigado com a suavidade daquilo. Ele parou de responder devido à tecnologia de golem inesperada. Ele entra no carro e ri, dizendo que foi conveniente demais. Isso faz com que ele queira aprender magia também. O alquimista calmamente lembra que, infelizmente, isso não é possível. Ele não tem nenhuma habilidade mágica. O status de magia do Bro é basicamente um 0 decorativo. Estar em um nível tão alto, e ainda assim não ter poder mágico, é claro que ele realmente não tem aptidão para isso. Jack suspira, agradecendo a ela pela verificação da realidade direta. Foi tão completo que ele nem se sente mal e desistiu completamente. E assim, ele se aposenta da escola de magia antes mesmo de se inscrever. Depois disso, ele dirige pela estrada e menciona como está cheia de árvores e plantas. Ele nem tem certeza se ainda há uma estrada. Ele olha para Alice e se pergunta se ainda estão indo em direção a Yuria. Ela calmamente diz a ele que tem certeza. Ela mostra a ele um item mágico e explica que ele sempre aponta na direção exata.
De acordo com isso, eles ainda estão seguindo a rota mais curta possível, mesmo que não pareça. Sentindo-se produtivo, ele diz que pode muito bem fazer algumas bombas enquanto tem tempo. Ele deixará a direção para ela e ela concorda sem hesitar. Ele examina seus materiais no banco de trás, pensando em como fazer bombas na vida real, geralmente é estressante e angustiante. Mas de alguma forma, mesmo enquanto cruza por florestas mágicas, ele ainda consegue fazer um com facilidade. Eventualmente, ele termina de criar, e é um arco. Alice o elogia, dizendo que ele é bastante habilidoso. Ela até se pergunta se ele costumava ser um arqueiro. Ele dá de ombros e diz que não realmente. Não é um arqueiro, ele é apenas diferente. Ele explica que só usou arcos algumas vezes para o trabalho, mas é bom tê-los por perto. Ele acrescenta que teria sido ótimo se os soldados tivessem alguns, mas como não tinham, ele decidiu construir um ele mesmo. Então ele diz casualmente que se você prender uma pequena bomba a uma flecha, ela se torna um lançador de bombas. Ela levanta uma sobrancelha, dizendo que a flecha pode voar mais longe, se ele simplesmente a jogar. Ele ri e concorda, mas explica que se você está mirando em um único alvo, o arco oferece melhor precisão. Como ele já construiu a coisa, decide testá-la imediatamente. Ele sobe no teto do carro em movimento e nota algo ao longe. Ele avista uma criatura enorme se movendo entre as árvores e pergunta a Alice o que é aquilo. O alquimista explica casualmente que é um monstro da floresta. Tem força para enfrentar um esquadrão completo de cavaleiros, e sua carapaça é mais resistente que metal sólido. Ela também menciona que suas pernas dianteiras em forma de foice são afiadas o suficiente para cortar armaduras como se fossem papel. Jack olha para a besta e se pergunta como algo tão aterrorizante existe na natureza como se não fosse nada demais. Sem pensar muito, ele diz para ela parar o carro. Ela pisca, perguntando se ele realmente planeja lutar contra isso. Ele confirma, dizendo que este é exatamente o tipo de alvo que ele estava procurando, e é melhor evitar combate corpo a corpo com aquela coisa. Ele imagina que provavelmente poderia derrotá-lo à força bruta, mas se o carro Golem ou Alice fossem pegos, as coisas iriam piorar rapidamente. Então ele decide eliminá-lo à distância, usando sua flecha-bomba. Alice espreita do carro e se oferece para encantar a flecha primeiro. Enquanto ela entoa o feitiço, explica que isso aumentará o poder e também lhe dará pontos de experiência por apoiá-lo. Ela chama isso de uma maneira inteligente de subir de nível, e o mercenário concorda. Ele não perde tempo. Jack dispara outra flecha e ela acerta o monstro bem no lado inferior. Claramente machuca a coisa, e ele começa a pensar que o ataque foi mais forte do que esperava. O monstro solta um grito horrível quando a bomba explode em sua barriga. Alice entrega a ele outra flecha encantada e o mercenário apenas sorri. Ele olha para o monstro como se estivesse prestes a enviar um aviso final. Ele lança a próxima flecha direto na cabeça. Ela voa perfeitamente, perfurando direto pela boca. Um segundo depois, a besta cai morta. O mercenário ri e admite que talvez seja bom em arco e flecha também. Se ele ficar sem dinheiro, talvez mudar de carreira não seja uma má ideia. O alquimista concorda, dizendo que se for o Jack, ele provavelmente poderia chegar ao topo. Ele ri, dizendo que ela pode continuar elogiando, mas tudo que ele realmente traz para a mesa são bombas. Então ele olha para os restos do monstro e pergunta se podem usar algo disso como materiais. Alice concorda e sugere que eles vão coletar.